E aí, galera, essa é a nossa quarta e última aula falando sobre escolha de música. Bom, se você não assistiu as outras três, eu te aconselho a você assistir, porque todas elas são complemento uma da outra. Então, eu preciso que você entenda aqueles outros para que a gente continue caminhando de forma mais racional, sabe? Beleza? Que a gente continue crescendo e aprendendo aí. Então, dito isso, vamos lá. Construção. Quando nós falamos de setlist, saiba que a ordem dos fatores altera o produto. Para termos um bom setlist, precisamos seguir um padrão de construção. Não podemos começar algo pelo fim. Precisamos ter coerência na apresentação dos fatos e argumento para levarmos alguém para algum lugar. Primeiro precisamos fazer o convite. Não é o nosso papel convencê-los, mas sim de estender o convite. Então, para construirmos um setlist, nós vamos usar 3 lógicas e um fundamento. Beleza? As lógicas. Enfim. Construção, estrutura, história, com E, e capacidade técnica. Vão ser nossas lógicas e fundamentos aí para a gente construir esse setlist. Bom, o fundamento é que nós sejamos prudentes. Eu coloquei aqui? Coloquei. E o fundamento é que nós sejamos prudentes. Não podemos instruir para outros se antes não vivermos. Não podemos falar de um evangelho que não vivemos. Então, a gente pode ter essas lógicas aqui, mas se nós não vivermos nada do evangelho, com nada, não adianta nada. Beleza? Então, primeiro a gente precisa viver. Esse é um básico. Primeiro você precisa ser crente. E aí depois as demais coisas serão acrescentadas, sabe? Bom, vamos lá. Estrutura. A nossa estrutura será a ordem e o caminho, né, que podemos usar para selecionar as canções. Imagine que essa estrutura é como um molde. Você deverá escolher de acordo com o tipo de culto, programação e o tempo de aplicação. Eu trouxe algumas estruturas aí e a gente vai ver aí. Bom, a primeira é baseada em Salmos. Encontramos algumas orientações nos Salmos e de como o povo de Deus deve adorá-lo. Nós vamos usar o Salmos 96. A gente não vai ler ele aqui, então se você quiser entender aqui, então pausa essa aula e aí pega a Bíblia lá, leia o Salmos 96 e depois retorna para essa aula. Mas enfim, eu dividi da seguinte forma. Do 1 ao 3 está falando sobre o anúncio, falar com Deus e seus feitos. Depois a gente entra na exaltação, porque o Senhor é grande e digno de louvor, mais temível do que os outros deuses. Depois nós entregamos, então nós nos prostramos, sabe, diante desse fato, sabe, que o Senhor é grande, digno. Depois nós proclamamos, nossa, quase não sai, né? Diga entre as nações, o Senhor reina. E aí terminamos essa estrutura aí como maravilhas. Cantar sobre os seus feitos, sinais e prodígios. Sabe? Se você pensar em repertório, mas também em culto, essas maravilhas seriam o testemunho da igreja. Diante de tudo isso, diante de como que a pessoa entende, como a pessoa está vivendo. Então, pode ser. Deixa eu ver. Pode ser, talvez. Tá ali, né? Mas nós temos 1, 2, 3, 4, 5 pontinhos aí nessa estrutura sobre Salmo 96. Que aí você pode usar para escolher o setlist, sua construção aí de setlist. O segundo aí, a segunda estrutura aí que a gente pode olhar aí estudar, é baseado no tabernáculo de Moisés, né? Deus deu a orientação de Moisés de como deveria ser construído o tabernáculo. Então, ele deu orientações muito claras de qual é a distância, qual é a ordem que aparecem as coisas, como deveria ser cada detalhe, sabe? Então, Deus foi muito específico nessas instruções. E aí a gente tem, então, esses 4 pontos aí. Então, nós temos o portão, que é a gratidão, celebração, reconhecendo o sacrifício de Jesus como Salvador.
depois nós temos átrios, que chegamos nos átrios, né? Então, clamor, entrega, adoração poderosa, purificação, Espírito Santo. Depois, o santo lugar, que é exaltação, amor, Jesus como um amigo, adoração profunda. E aí, Santo dos Santos, que é intimidade, alegria, adoração, face a face, Deus Pai, encontro com Deus. Também podemos ter uma outra interpretação disso, né? Então, uma outra versão dessa interpretação seria, então, gratidão, depois entrega, depois purificação, depois a gente é iluminado, sabe? A gente nossas vistas são iluminadas, somos satisfeitos, exaltamos a Ele e nos falta palavras, sabe? Coisas que acaba que nos falta palavras. É isso. Outra estrutura, essa então é baseada... Opa, eu pulei uma? Eu acho que eu pulei. Então, escutem aí. Ela é baseada num livro do Andy Park, sobre Espírito e Verdade. Ele vai falar sobre convite, engajamento, exaltação, adoração e intimidade. Acho que eu pulei, gente. Caramba, que vacilo. Cadê? Eu pulei mesmo. Me perdoem, olhem aí no material que vocês têm acesso. A gente tem outra estrutura aí, que isso aí eu vi num workshop, né? Que eu quero compartilhar com vocês. Um workshop do Vineyard, de louvor e adoração. Que é parecido com o outro do Andy Park. Eles têm pensamentos muito parecidos. Que é convite. Que aí você ajuda a se aproximar. Ajudar a se aproximar, a lembrar o que viemos fazer no culto. A segunda é proclamação. Exaltar, falar do caráter e dos feitos de Deus. E o terceiro é resposta. Diante de tudo aquilo que já cantamos ao seu respeito, só nos resta a intimidade, entrega, admiração, contemplação, o lugar que queremos chegar e estar. Bem parecido com esse aqui do Tabernáculo de Moisés, né? Do Santo dos Santos, né? Um outro, que esse é baseado num caminhar ministerial, né? Que é exaltação e gratidão, promessas e realidades bíblicas, músicas com citações de reforço que reforçam nossa identidade em Deus, clamor, músicas que clamam pelo céu na terra ou mais da presença dele, adoração vertical, cantar sobre quem Deus é, que é totalmente vertical, sabe? Maravilhas, bem parecido com 96, né? Enfim, quer cantar sobre seus feitos, sinais, milagres e prodígios. Gente, preste atenção. Nem sempre nós vamos ter todos esses pontos em uma estrutura presente no mesmo culto, sabe? Nem sempre a gente vai ter músicas que cabem em tudo isso. Dependerá do seu discernimento e ao utilizar cada tipo de estrutura, beleza? Então, nem sempre vai ter música que cabe em tudo isso. E aí você vai depender do seu discernimento para você decidir o que irá fazer. Ok? Vamos prosseguir. Não, tinha aqui, eu acabei não usando, né? Vamos lá. História. Segundo ponto. Queremos comunicar algo através das canções. E ao escolhê-las e organizá-las, temos que ter uma atenção ligada no assunto de uma música para outra, com uma grande história. Deixa eu ver se nossa aula está gravando ainda. Tá. Opa. Tá. A gente precisa pensar numa construção de uma história, sabe? Ela precisa... Vem cá, vem comigo. A gente, ao ler uma história boa, nós não veremos em cada palavra um assunto desconexo ao outro. Ao contrário, cada parágrafo estará interligado ao anterior e ao próximo. Da mesma forma, devemos ter isso no nosso setlist. Essa ligação de assunto pode vir a ocorrer de forma natural, quando sentimos
os assuntos que se complementam de forma suave, ou elas podem ser feitas através da ministração. Ministração. Se você ainda não viu a aula sobre ministração, vá lá ver. Sempre acompanhado do discernimento para perceber o que Deus está querendo realizar através das canções. Beleza? Então, ao pensarmos um setlist como uma grande história, nos ajudará a não fragmentar em blocos as canções e a sermos objetivos como um todo. A gente vai conseguir perceber e construir algo que seja linear, sabe? Se a gente quer comunicar algumas coisas, a gente precisa construir isso, sabe? Nada de ficar falando sobre o mesmo assunto o tempo inteiro. Senão, pra quê ter 4 canções? Você tem 4 canções e as 4 canções falam a mesma coisa. Então, pra que ter 4? Canta uma só, né? Beleza? Então, tipo, você quer chegar a tal assunto? Constrói um pensamento, sabe? Ensina, projete o caminho assim para o pessoal chegar até lá, beleza? Ok. E aí, para a gente terminar essa aula aí, o terceiro ponto, capacidade técnica. Capacidade técnica. Nós não podemos ser afobados em querer executar algo na qual nós não temos capacidade, sabe? Capacidade técnica em executar ou habilidades teóricas para conseguir simplificar. Não podemos fazer algo de qualquer forma. Não podemos fazer algo por fazer. Beleza? Então, se a gente não consegue executar aquela canção, se a equipe não consegue tocar, cantar, não faça, não cante. Ela é muito boa, ela é o ideal, show. Mas nem sempre o ideal é possível. Então, tem que ter capacidade técnica e você precisa analisar isso. Não dá para cantar música, sei lá, que está acima do nível técnico teórico da galera, beleza? Para considerar uma música como uma opção palpável de ser executada de forma que a nossa igreja considerar e apreciar com seu entendimento, através de seu ouvir, precisamos então identificar o nível musical da equipe que irá executá-la. Perceber ali quem está escalado, sabe? Não podemos dar músicas com grandes complexidades musicais para músicos iniciantes. Precisamos entender que, antes de executar algo para o outro, primeiro temos que ser capazes de interpretar e apreciar ela. Beleza? Então, essa é a nossa aula. E aí a gente conclui... Aí a gente conclui a nossa aula sobre escolha de músicas. É isso, nossa aula? É isso. A mente já foi embora. Então, me diz aí o que você achou. Me diz aí se você tem a sua dúvida, o que você quer acrescentar. E nossa aula fica por aqui. Então, até mais e até a próxima aula que a gente se encontrar aí. Então, tchau, tchau, gente.